Boa tarde a todos e a todas. Eu vou começar pedindo para o Luiz já colocar o primeiro slide. Luiz, por favor. Eu quero iniciar agradecendo a oportunidade de estar em mais um sábado aqui, junto com colegas, professores, alunos, né? E a gente vai ter hoje mais uma roda de conversa, e o tema que a gente vai falar hoje eu intitulei Histórias entrelaçadas entre geometria, trabalhos manuais e medidas. Na verdade, esta conversa, ela começou no dia 8 de maio, teve uma primeira etapa, é sobre um livro que eu publiquei no início deste ano, e aí eu dividi o comentário do livro em duas partes. O primeiro capítulo, que era sobre desenho, eu conversei um pouco no dia 8 de maio. E hoje, no último encontro, né, comigo aqui, eu vou comentar o segundo e o terceiro capítulo. O segundo capítulo é sobre trabalhos manuais e o terceiro sobre medidas. Então, uma vez mais, eu agradeço a oportunidade do GEMAT Brasil, da Unifesp, de a gente estar aqui, da gente estar podendo conversar sobre ciência, sobre produção científica, né? Eu vou rapidamente falar novamente, porque eu não sei, né, nem todos assistiram a vez passada. Eu vou falar um pouco quem eu sou, da onde eu vim, para que vocês entendam um pouco o contexto do trabalho que eu apresento hoje. Meu nome é Maria Célia, mas eu sou muito conhecida como Célia Leme. Eu fiz o bacharelado e a licenciatura na PUC, terminei em 1988, naquele momento a gente fazia 2 cursos, né? Mas nunca atuei como bacharel em matemática. Desde o terceiro ano eu já comecei a dar aula no ensino fundamental, né? E logo depois que eu terminei a graduação, eu fiz ainda uma especialização, e logo na sequência, na PUC mesmo ainda, no programa de educação matemática, o programa estava em transição, eu entrei para o mestrado. E aí eu fiz um trabalho sobre o Teorema de Tales, era o momento da chegada das novas tecnologias na educação, em particular um software francês chamado Cabri Geometry, que é muito parecido com o que hoje a gente chama de GeoGebra, né? E a PUC fez a tradução, então eu estudei no mestrado, peguei um tema, Teorema de Tales, e trabalhei com o software e como pensar o uso desse software na formação de professores. Terminado o mestrado, terminei em 97, no ano seguinte eu fui para o doutorado. O doutorado eu também fiz na PUC, mas não tinha ainda neste momento doutorado em educação matemática. Eu fiz no programa de educação currículo, na Monte Alegre, para quem conhece aqui em São Paulo. E dei sequência ao meu trabalho de mestrado, né? Continuei trabalhando com software, com a formação inicial e continuada, mas aí eu fiz um trabalho um pouco mais de longa duração, eu acompanhei um grupo de professores numa escola ao longo de um ano, e nós desenvolvemos atividades, eu fui com eles aplicar com os alunos, nós analisamos, e junto comigo tinham algumas alunas da licenciatura em matemática na PUC que também acompanharam. Então, eu acabei fazendo uma discussão tanto na formação contínua como na formação inicial. Bem, depois que eu já era doutora, é que veio o convite para eu entrar no hoje chamado GEMAT, naquela época a gente chamava GEMAT, que é o grupo de história, né, da educação matemática, que iniciou-se primeiro cadastrado no CNPq na PUC, né, coordenado desde aquela época, sempre teve a coordenação do professor Wagner Valente. E aí ele me convidou para entrar. E eu tinha terminado o doutorado, eu estava sem ter muitas pesquisas, sem ter muito o que fazer, sem saber para onde eu ia. E fui conhecer o grupo, gostei principalmente da dinâmica do trabalho, né? Do trabalho em conjunto, do trabalho com projetos grandes, e fiquei. Daí, logo na sequência, no ano seguinte, o GEMAT teve um projeto grande, foi o primeiro projeto de cooperação internacional com Portugal, onde o tema do projeto era o movimento da matemática moderna. E, como eu digo sempre, para não perder os meus vínculos com o meu passado,
eu resolvi estudar a história do ensino, mas eu continuei estudando a história do ensino da geometria, já que este era o meu objeto de estudo, tanto no mestrado quanto no doutorado. Só que eu estava, né, nas novas tecnologias, eu estava no século XXI, andei um pouquinho para trás, fui para a metade do século XX, que é onde acontece o movimento da matemática moderna. E aí foi muito bom para mim, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doc, eu fui a primeira, logo em 2006, e isto foi muito importante para a minha formação, porque quando a gente faz uma mudança de área, né, a gente precisa, são outros textos, outras metodologias, e, bom, primeiro que eu era uma recém-doutora, se até hoje eu considero que eu tenho muito a aprender, naquele momento eu tinha mais ainda. Então foi muito importante, eu pude, né, me aproximar, fazer alguns estudos, e trabalhei junto com o grupo por 4 anos nesse projeto. E terminado este projeto, vieram outros, né, mas daí, ao terminar esse projeto, o Movimento da Matemática Moderna, o grupo como um todo começou a se debruçar sobre os estudos do ensino da matemática, porém nos anos iniciais. Então, eu também segui junto com o grupo e passei a trabalhar, a investigar a história do ensino de geometria nos anos iniciais. E aí, já a partir de 2010, acho que é preciso deixar claro aqui também, né, eu já estava um pouco mais madura. 2010 foi o ano que eu ganhei meu primeiro projeto de pesquisa, né, do CNPq, com auxílio e tudo mais. E a partir daí eu tive vários projetos de pesquisa, e este livro que eu apresento, que eu comento com vocês hoje, ele é resultado de 10 anos de estudos sobre esse tema, né? Esses estudos não foram feitos sozinha, né? Eu tive muitos orientandos, muitos projetos, subsídio de verba pública, eu tive projeto do CNPq, da CAPES e da FAPESP, eu tive um grupo de colegas doutores, grupo de alunos, né? Infelizmente, eu não tive aluno de iniciação científica, porque eu, ao longo desses 10 anos, eu não atuei e não atuo ainda na licenciatura. Então, era muito difícil eu ter alguém. Tive uma vez só uma aluna de iniciação científica, mas nem era, acho que, sobre o ensino de geometria que ela trabalhava, ela estava em um outro projeto. E agora, em 2020, foi quando eu resolvi, então, escrever esse livro, fazer uma síntese deste conjunto de estudos, né, que é bastante grande e é um trabalho árduo, porque não se trata de juntar todos e ir contando, este foi o primeiro, não, mas buscar uma narrativa, buscar uma coerência, né, fazer uma articulação, e foi o que eu tentei fazer. Porém, eu também não quis fazer um livro destinado exclusivamente aos pesquisadores. Foi no momento da pandemia, mas mesmo antes da pandemia, eu já tinha, desculpa, eu já vinha com uma preocupação de tentar buscar uma aproximação dos estudos da história, desculpa novamente, vamos ver se agora para, é assim, quando vem uma sequência, espero que tenha parado. Bom, eu tentei produzir uma história articulando todos esses projetos, mas que não fosse com uma linguagem tão científica. A ideia era, a gente já tinha um conjunto bastante significativo de resultados de pesquisa, era tentar falar, escrever esses resultados em uma linguagem mais próxima, mais fácil para o grande público, tanto para alunos da graduação quanto para professores. Então, foi esse o meu objetivo. Não sei se eu consegui. E aí, só para terminar, este ano eu também dou continuidade, eu estou fazendo um pós-doc no âmbito da formação de professores, para tentar pesquisar, conhecer um pouco, novamente, né, eu fiquei longe, eu preciso voltar a ler um pouco mais sobre o que a formação de professores vem produzindo em termos de pesquisa, e tentar, junto com eles, ver se existe possibilidades da gente pensar numa interação que seja frutífera, né? Então, a tarde de hoje vai ser uma tarde de contar histórias, né? Eu vou fazer o seguinte, o livro que eu fiz referência é este aí,
O título do livro é Histórias do Ensino de Geometria nos Anos Iniciais e seus Parceiros. Desenho, Trabalhos Manuais e Medidas. Bom, como eu falei para vocês, o livro tem 3 capítulos. O primeiro, vocês já veem que pelo título, a gente fala o ensino de geometria e seus parceiros. Não foi possível escrever a história do ensino da geometria sem pedir ajuda a esses parceiros. Esses são alguns dos parceiros. Certamente existem mais. Esses são aqueles que mais se sobressaíram, né, que tiveram mais evidência. E aí, o primeiro deles foi o desenho, que é o capítulo mais longo, e ele é mais longo, não sei, a gente não pode dizer que é pela importância, mas é que teve mais estudos que se debruçaram sobre este tema. Então, na medida que tem mais estudos, tanto da minha parte quanto da parte do grupo, a gente consegue falar mais, né? Porque a gente fala sempre em cima de resultado de pesquisa. Então, é preciso ter artigos, teses, dissertações, livros, enfim, para que a gente possa escrever. Depois, tem um outro parceiro importante que eu vou falar agora, que é o Trabalhos Manuais, e, por fim, Medidas, né? Que são um pouco menores comparativamente ao primeiro de desenho. Então, eu vou fazer como eu fiz da outra vez. Eu vou falar um pouco a respeito dos trabalhos manuais, vou tentar não me estender, porque a ideia é que vocês, mesmo quem não leu o livro, eu vou folheando, eu vou passando um pouco, talvez chame a atenção de vocês, alguma imagem, algum comentário. Vocês anotem aí as questões ou já vão mandando para o Luiz e eu vou fazer uma pausa. Vou tentar falar no máximo uns 30 minutos, aí eu faço uma pausa e a gente conversa um pouco. E depois eu vou para o capítulo de medidas, tá? Então, vamos lá. O capítulo 2, né? O ensino de geometria e trabalhos manuais. Eu não sei se as pessoas mais jovens que estão assistindo talvez não saibam o que vem a ser trabalhos manuais. Que trabalhos manuais foi uma matéria escolar dos primeiros anos. Era chamado, hoje, o que a gente chama de anos iniciais do ensino fundamental, tiveram muitas nomenclaturas. No final do século XIX, era escola de primeiras letras. Depois começa a sair um modelo que foi muito expandido e muito predominante no Brasil, que são os grupos escolares. Mas não era o único modelo, é que este foi um modelo novo que foi se expandindo. Junto com os grupos escolares, continuavam outras modalidades de escola, né? E aí foi indo, quando chegou em 71, e era sempre, né, assim, tanto o ensino de primeiras letras como os grupos escolares mudava de região, de estado para estado. Não havia um único programa para todos. Mas, em geral, era de 4, às vezes 5 anos, já teve até alguns estados que teve o ensino primário, era também chamado de 6 anos, né? E aí, em 71, passa a ser chamado de primeiro grau, e aí passa a ter 8 anos, certo? E aí, hoje, é ensino fundamental e passa a ter 9 anos, tá? Mas, enfim, então lá, né, nos primeiros anos, no final do século XIX, é criada uma matéria com um nome, não é criada assim de uma hora para outra em todos os lugares, não. Começa no Rio de Janeiro, e começa no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é o Distrito Federal, né, Brasil, e aos poucos depois vai para São Paulo e vai indo. Eu não sei dizer se todos, mas eu acredito que a grande maioria dos estados acabou tendo uma matéria chamada trabalhos manuais, né? Tinha lá nessa época, era muito comum você ter aritmética, geometria. Tinha desenho também, né? Você não tinha matemática. Você tinha aritmética, geometria, desenho, também mudava de estado para estado, e trabalhos manuais. E o que se tinha nessa... Por que, alguém pode falar, e o que se fazia nesta matéria? É isso que a gente vai contar um pouco, tá? Então, assim, a primeira ideia é que ela começa no final do século XIX no Brasil, mas ela não começa só no Brasil. O Brasil acaba, né, criando esta matéria por conta de um movimento maior, um movimento de âmbito internacional. Na verdade, né, acho que assim,
a gente tem uma ideia muito forte hoje das conexões que nós temos com o estrangeiro hoje, mas a história nos ensina que mesmo antes, claro que em um outro tempo, numa outra, né, demanda, não era tão rápido como agora, mas sempre, né, mesmo o Brasil, com as precariedades e tudo mais, nós sempre mantínhamos relações com o estrangeiro. E no processo educacional da constituição das escolas públicas, das escolas primárias, das matérias e tudo mais, nós, brasileiros, mantemos contato com vários países. Mas não foi só nós, é um movimento internacional. Então, na Suécia, no final do século XIX, é criado como se fosse uma escola normal, para preparar professores para os trabalhos manuais. O que estava em jogo na época era a importância, é preciso contextualizar que o ensino primário, neste momento, ele não tinha como objetivo dar continuidade ao ensino secundário. Estava começando a organização do ensino primário, eram pouquíssimas as pessoas que terminavam o primário e seguiam os estudos, então o primário deveria ter uma finalidade nele mesmo. E uma finalidade muito próxima com o ofício profissional. Esperava-se, claro, tinha que ensinar a ler, escrever, contar, a tríade que sempre foi, né? Mas, principalmente, criar um ofício, ou capacitar, né? Enfim, tanto meninos quanto meninas para uma vida prática. Então, você tinha muito fortemente a discussão de que você precisava, na escola, ensinar as crianças, né, atividades de ordem prática mesmo, com a mão, né, com os olhos, enfim. E aí você tem, então, um movimento porque, na verdade, a escola primária, a escola pública, ela é constituída ao longo do século XIX, na Europa, nos Estados Unidos não sei muito bem, mas na Europa com certeza. Então, este movimento vai indo. E a Suécia, ela tem um destaque, ela cria essa escola e ela começa a dar curso de verão. E vários países enviam professores para fazer o curso lá. O Brasil enviou um professor. O Frazão, um professor, foi em 1891, acho, se eu não estou enganada, o Frazão vai lá e faz 2 cursos de verão. Né? E aí ele faz o curso, ele nos conta, por exemplo, esta foto é a foto da escola de Naas, aonde ele fez esse curso. Este mapa aqui foi um aluno, né, o Gabriel, meu aluno de doutorado, colega nosso, na hora que ele voltou, o Frazão, ele fez um relatório contando tudo o que havia acontecido neste curso, inclusive os colegas que ele teve. Então, na turma dele, tiveram praticamente 100 professores, e tinham professores de todos esses países aqui. Estavam todos juntos lá neste curso. E aí, claro, este meu aluno, ele leu esse relatório e ele analisou a parte que nos interessava analisar, era em relação ao que esses trabalhos manuais, se eles tinham ou não tinham vínculos com o ensino de geometria. E nós percebemos que tinham muitos vínculos, existia muita similaridade, muitas propostas, era tudo meio misturado no ensino primário. Apesar de ter uma matéria específica para trabalhos manuais, a gente observa, de modo geral, no ensino primário, pela sua própria cultura, pela sua própria constituição, o professor é um só, a sua formação é uma só. Claro que tinha lá os horários separados da aula de leitura, da aula de gramática, etc., mas acabava tendo uma interação entre as matérias muito forte, como até hoje a gente consegue perceber esta integração, né? Muito mais forte do que depois nos outros níveis, quando daí, a partir dos anos finais, já começa professor de português, professor de matemática, professor de geografia, as matérias vão ficando, chamam-se até um pouco mais de disciplinas, elas vão ficando um pouco mais fechadas, né? Cada uma no seu espaço, com o seu livro, com o seu professor e a sua maneira, né? Que é distinta para cada ramo do conhecimento. E aí, então,
esses professores vão, eles trazem, mas mesmo antes desse professor ir para a NAS, já tinha, o Rio de Janeiro já tinha criado esta matéria de trabalhos manuais. E neste começo também é muito comum a gente ter uma divisão. Tem trabalhos manuais para meninos e tem trabalhos manuais para meninas. De modo geral, os meninos são mais ligados à marcenaria, à construção de objetos, etc., pregar prego, essas coisas. E as meninas, as atividades, as propostas são mais do ponto de vista de costurar, cozinhar, preparar, enfim, eram outras atividades para que ela venha a ser uma boa esposa, uma boa mãe, já que neste momento, né, não se tinha, né, esta percepção, né, de uma profissionalização para a mulher, né? Era meio que consenso que a mulher iria ser uma boa mãe, deveria ser preparada para ser uma boa mãe, uma boa esposa, né? E assim vai. Então, o livro vai contando essas coisas. Olha, essas fotos são as fotos do relatório, né? Este é o relatório, eu nem sei de quem que é esse relatório, esse é do Reis, é outro professor, ele não foi para a NAAS, mas ele andou pela Europa, ele também ficou vários meses lá, ele volta e faz um relatório. E também a gente consegue perceber que ele também fala de trabalhos manuais, ele fala do ensino da geometria e das relações, né? E tanto os dois professores que vão para a Europa, eles falam muito no Froebel, que é um pedagogo alemão e que também, ele é anterior, mas que teve uma grande disseminação das suas ideias, né? Froebel foi discípulo de Pestalozzi e ele foi um dos primeiros, talvez, a perceber, ele cria uma série de atividades, de brinquedos para crianças. E os brinquedos deles são destinados antes até da escola primária, para os jardins de infância. A grande maioria dos trabalhos que ele desenvolve é para o jardim da infância. E a ideia era que fazer brinquedos, que ele chamou de dons, porque, claro, a criança tinha que brincar, mas que fosse uma brincadeira pedagógica, digamos assim. Uma brincadeira com uma certa intencionalidade. Então, ele estrutura brinquedos. Começa pelo primeiro brinquedo, depois passa para o segundo, e ele vai fazendo uma série de brinquedos, né? Este é um livro que foi usado, é um livro que foi feito no Rio de Janeiro, o primeiro jardim de infância que teve no Rio de Janeiro, também no final do século XIX, ele traz, né, ele traz uma apropriação, né, dos trabalhos do Froebel. Então, é muito interessante. Aqui, ó, eu trago rapidamente, né, o que eu encontrei nesse livro, que o anexo dele são o que estava, né, o que supostamente foi proposto, não se sabe se realmente foi, mas foi proposto, este livro foi feito para ser usado nos jardins de infância do Rio de Janeiro, né? Então, vejam, olha, o primeiro dom, o segundo dom, é o primeiro brinquedo. Começava com as bolas, depois com esfera, cubo, aí ia com o cubo, e tem vários, então tem uma sequência, né? É muito interessante o trabalho dele. Aqui é um pouco uma visão geral dos países onde esses professores passaram, né? Eles visitaram muitos países, e cada país tinha um programa de ensino. E aí eles voltam e eles contam como é que era o ensino na Itália, na Suíça, na Inglaterra, na Suécia, na Bélgica, na França, Portugal e Espanha. E aí a gente pode também analisar e pensar um pouco e depois olhar como é que o Brasil vinha fazendo e como é que o Brasil fez, né? Um dado muito importante aqui, da gente parar e fazer um comentário, é que apesar de você ter claramente um ideário, o que a gente chama de um ideário? Tem uma ideia comum, que é compartilhada por um grupo de países. Então, é como se fosse, bom, então todo mundo pensa igual, todo mundo vai fazer igual? Não. Existem alguns princípios que são compartimentalizados, que circulam, mas cada país, cada cultura, cada realidade faz a sua interpretação.
a gente chama da sua apropriação, né? Cada um de nós se apropria de uma maneira diferente. Por exemplo, este é um livro que eu escrevi. Eu espero, né, que tenham muitos leitores. Eu escrevi com uma intenção, mas na hora que eu escrevi, cada um que for ler o meu livro vai fazer a sua interpretação, talvez muito distante daquela que eu tinha imaginado. Mas é assim, né? Então, nós temos, sim, é preciso saber que não era algo que não havia sintonia, havia uma sintonia, havia alguma coisa em comum, um ideário que circulava, como até hoje a gente pode dizer que existem princípios, existem congressos internacionais, existem momentos de encontro entre pesquisadores internacionais que discutem para onde caminha a educação matemática, etc. Mas isso não significa que todos os países vão seguir exatamente o que vem sendo posto e discutido nesses princípios, tá? Bom, e aí vai indo, e então é assim, essa matéria começa, é muito diferente cada estado, tem estado que tem diferença para meninos e para meninas, tem estado que não tem diferença, a presença da França é muito grande, este livro é um livro francês, que já chega aqui logo no começo da matéria, é um livro que circula, que é traduzido e que é publicado em revistas aqui no Brasil. A gente tem muitos, aí também começam a sair os primeiros livros, mas são poucos os livros sobre trabalhos manuais, são produzidos no Brasil, né? Este é um livro importante, também do final do século XIX, né? É um livro de cartonagem escolar, veja, né? Não é trabalhos manuais, mas de cartonagem, que é um tema que está presente, né? Tanto nos meninos como nas meninas, mais fortemente para os trabalhos manuais dos meninos. Mas é um livro que a gente consegue olhar e perceber o que se estudava, qual era a finalidade, o que estava acontecendo nesta matéria, né? E a gente percebe muita ligação com a geometria. Se a gente for ver neste livro, a primeira parte é um estudo de geometria, que é uma parte destinada aos professores. E depois tem uma segunda parte, que é a parte prática, que é mais destinada aos alunos, que é muito de desenho com papel quadriculado, como vocês podem ver, começa com desenhos de figuras geométricas, triângulos, quadriláteros, depois planificação de sólidos, depois faz algumas malhas, uns tecidos, tem muitas coisas nesse sentido, né? Bom, aí a gente também olha, vai olhando, esse livro é um livro importante, como eu disse para vocês, tem poucos livros, então aqueles que tem, a gente se debruça um pouco para fazer uma representação de como é que seriam estas aulas, né? Bom, a gente vai andando, né? E aí começa, como eu falei para vocês, muito forte no Rio de Janeiro, mas quando chega praticamente, eu acho que na década de 20, é que a gente pode dizer que o trabalho manual está um pouco mais consolidado. Porque na década de 20 já são vários os estados que têm essa matéria, apesar dela não ser idêntica, porque olha que interessante, o mesmo movimento que eu comentei com vocês, que é feito internacionalmente, o Frazão vai lá na escola, junto com vários colegas de outros países, faz o curso, volta, traz umas ideias. Ele implementa algumas ideias, ou tenta implementar alguma coisa no Rio de Janeiro, mas fica no Rio de Janeiro. E os outros estados? Os outros estados também fazem movimentos, um movimento interno no Brasil. Tanto de pessoas dos grandes polos, como São Paulo, Rio de Janeiro, que enviam educadores para outros estados, como pessoas dos outros estados que vêm para esses grandes centros para fazerem pequenas formações ou tomarem contato, depois voltam e também vão implementando nos seus estados as diferentes reformas educacionais. Então, na década de 20, a gente já tinha um outro cenário. Os grupos escolares já estavam expandidos, claro que nós tínhamos ainda é um momento onde a gente tem muito, eu não sei exatamente a porcentagem, mas nós temos poucos alunos na escola pública, tá? Mas muito mais do que tínhamos no final do século XIX e começo do século XX.
tá? Mas já temos aí uma estrutura dos grupos escolares, essa matéria e tudo mais. E aí tem 2 livros importantes que saem. O primeiro deles é aqui, ó, em 29, o livro do Fonseca, que é a Escola Ativa e os Trabalhos Manuais. Neste momento já começa um outro debate, um debate de que essa matéria não deveria ficar como matéria separada, ela deveria ser entendida como uma metodologia para o ensino de outras matérias. Então, por exemplo, claramente ela tinha uma ligação muito grande com a matemática, não só com a geometria, com a matemática. Então, ela deveria ser usada, ou, enfim, as atividades, as propostas deveriam ser inseridas no espaço da aritmética e da geometria. Então, é um momento onde começa uma discussão sobre vai ficar separado ou vai se integrar. Tem vários debates aí de pessoas que defendem. Esses 2 autores desses 2 livros, eles defendem que o trabalho manual, nesta altura, já final da década de 20, começo de 30, deveria se tornar uma metodologia de ensino. Eles são de acordo que ela deveria se tornar uma metodologia de ensino. Mas, apesar deles defenderem isto, ela segue, viu, gente? Ela segue, essa matéria vai até mais ou menos a metade. Os anos 50, os anos 60, você ainda encontra, em alguns estados, a presença da matéria trabalhos manuais. Apesar desse discurso de acabar com ela, vinha de antes, né? Como todo movimento, a gente começa um debate grande, em geral esse debate ele é polêmico, nunca nós temos na história uma unanimidade, sempre tem um grupo que vai defender que se torne uma metodologia, vai ter o grupo dos que vão ser contra, e o debate vai e vem, e etc. Fora isso, as políticas públicas, as pessoas que são convidadas para irem fazer as reformas, e elas têm autonomia para dizer se fica ou se fecha a matéria, e assim vai caminhando um movimento muito grande, né? Então, só para comentar, este é um outro livro, né, do Pena, que também, olha, o título do livro já é Trabalhos Manuais Escolares. Ele também defende claramente que a matéria deveria se tornar uma metodologia, ou seja, terminar a matéria enquanto matéria. Ele traz este livro é muito interessante porque ele traz muitas sugestões de construções de atividades. Algumas delas vocês vão reconhecer, né? Construção de um triângulo equilátero, aqui ele explica como é que faz, aqui ele sugere a construção de um pentágono por dobraduras, entendeu? E aí ele fala muito a área do paralelogramo, muito também atrelado aos conceitos da geometria, principalmente da geometria plana, com as figuras geométricas, né? E depois ele faz também todo um trabalho com objetos que não são especificamente objetos da geometria, né? Então ele ensina como é que faz um barco, como é que faz uma roda de vento e tudo mais, um chapéuzinho, e tem muitas propostas, né? É um livro bastante rico. Este livro aqui eu comento também, porque este livro, ele também é da década de 20, também é publicado no Rio de Janeiro, e esta foto é do seu autor, que é o Heitor Lira da Silva. Ele é um engenheiro que mora no Rio de Janeiro, ele começa a se interessar e a se envolver mais fortemente com a educação tardiamente. Ele é engenheiro, ele começa trabalhando como engenheiro, e depois ele se dedica à educação. Ele tem um papel importante no Rio de Janeiro, ele também circula pela Europa, e ele é um dos responsáveis pela criação da Sociedade Brasileira de Educação, no começo da década de 20, no Rio de Janeiro, e ele faz esse livro, que é também muito interessante. E aqui deixa eu fazer um parêntese e contar, talvez nem todos saibam. Uma outra preocupação deste livro, além de tentar contar a história em uma linguagem mais simples, sem grandes preocupações de ordem da academia, do estudo científico, não todos, mas a grande maioria dos livros, das revistas, dos relatórios que eu uso, que eu falo, que eu trago fotos, por exemplo, eu trago fotos só da capa do livro,
Mas, se você clicar aqui embaixo, o livro está disponível e o repositório que é alocado na Universidade Federal de Santa Catarina, o repositório que é alimentado pelo GEMAT, lá estão a grande maioria das fontes que eu usei. Então, o que acaba acontecendo? Se você tiver interesse, você pode clicar aí, você vai até o repositório e você vai ter acesso ao livro inteiro, você pode folhear, você pode, inclusive, discordar das coisas que eu falo. Ah, a Célia disse que o livro era assim, mas eu estou vendo que não é bem assim. Enfim, isso é uma coisa muito interessante também nesta ideia do livro, né? O livro não só é um e-book, mas é um e-book com muitos links. E também tem link para muitos artigos, porque como eu conto rapidamente, eu não fico muito provando ou tentando convencer, porque eu vou contando, né? E vocês vão ter que acreditar. Mas, claro, que um pesquisador não pode estar convencido só com a escrita, ele precisa de mais argumentos. Como é que eu cheguei nesta representação? Se eu estou dizendo que na década de 20 tinha um movimento que tentava fazer com que a matéria de trabalhos manuais tornasse uma metodologia, baseado em que eu fiz isso? Só porque eu olhei dois livros? Não. Então, aí nos artigos, nas teses, nas dissertações, tem uma outra narrativa. Um pouco mais de fôlego para convencer, com cruzamento de dados, com análise mais metodológica, né, com confrontação de fontes, para tentar convencer o leitor de que realmente parece que esta explicação possa ser plausível, tá? Bom, e aí a gente vai andando, então este livro é um livro que é de geometria, mas que apresenta coisas de trabalho manual. Então tem ali, olha, um cubo, a planificação do cubo, né? Tem depois aqui, ele pede para pegar uma pedra de sabão, cortar para apresentar os primeiros prismas, é muito legal. E assim vai indo, e a matéria vai circulando, eu já estou aqui terminando, né? Aqui também eu trouxe como ilustração, não tive ainda a oportunidade de fazer uma análise, né? Mas eu acho que é legal esta questão. Este é um caderno da professora Neuza, que esteve conosco no último sábado, falando aqui nas atividades formativas, né? A vice-presidente do GEMAT. Ela foi aluna da escola normal, na década de 50, em uma escola no interior de São Paulo, e ela guardou, porque não era só uma matéria dos alunos, era uma matéria também da escola normal, para os professores, para serem formados, eles tinham que ter também na grade trabalhos manuais. Então, Neuza foi aluna na escola normal e ela teve uma matéria e ela guardou o seu caderno. Então, você vê aí, né, uma série de cartonagens, né? Você vê, olha, ela era uma menina, a questão do babadouro, tinha essa questão muito forte da costura, né? Mas você vê, ao mesmo tempo, as questões geométricas sempre presentes, né? Bom, aí vai indo. Aqui é mais algumas fotos, né, do Jardim de Infância. Essas fotos são do Paraná, foram retiradas da tese de doutorado da Alexandra Câmara, né, que mostra um pouco aqueles brinquedos do Freud, que eu falei lá no início. Eles circulam pelo Paraná e por outros lugares também, né? Então, são algumas fotos também. Aqui são fotos também do Paraná, de trabalhos manuais. Não sei se dá para vocês perceberem aqui embaixo. Há uma separação. Do lado esquerdo, nós temos aqui os meninos, que estão com serra e tudo mais. E do lado direito, as meninas, que estão fazendo bordado. Claramente, nesta sala, né, havia uma separação das atividades propostas para os meninos e para as meninas. Aqui também algumas exposições de trabalhos manuais, né? Isso daqui é na primeira conferência, tudo isso no Paraná, primeira Conferência Nacional de Educação. Aconteceu lá em Curitiba, foi no ano de, acho que 1927, está escrito aqui, acho que é isso, tá? Então, na exposição, você tinha lá também os trabalhos manuais que eram feitos, né? Aqui mais cadernos, todos do Paraná, tá? Bom, e aí vai chegando à metade do século XX e vai, enfim,
Na França, eles dizem a morte da matéria, mas o que acaba acontecendo é que muitas mudanças, a sociedade vai mudando, o sistema educacional vai se expandindo, e aí, em 1970, também, junto com tudo isso, não é um único elemento, mas é um conjunto de fatores, né? Nós não temos mais os cursos primários, nós passamos a ter o primeiro grau. E aí você não encontra mais esta matéria ou este espaço designado por trabalhos manuais. Acaba aparecendo alguma coisa que é artes, né? E aí, dentro de artes, você encontra algumas heranças, mas, fundamentalmente, para aquilo que nos interessa, as articulações desses trabalhos manuais com a geometria, nós vemos que eles deixaram heranças, né? Porque nós temos hoje este livro, que eu trago aqui já no final do capítulo, é um livro de 2019, não é nem dos anos iniciais, é do 6º ano, quer dizer, é dos anos finais. E ele tem lá a oficina de matemática, e na oficina de matemática são propostas de atividades para serem feitas com cartonagem, com dobradura, etc. Então, aquela proposta que foi dita lá, né, quer dizer, ela desaparece dos programas como uma matéria, mas ela não desaparece enquanto finalidades, e claro que elas também vão se transformando. Neste momento, já não tem mais fortemente a questão das serras, a questão dos bordados e tudo mais. Uma ou outra escola pode ter, mas, enfim, ela vai ao todo o tempo num processo de transformações, mas ela é incorporada, este fazer da mão, né, é muito fortemente incorporado com propostas de um ensino de geometria ativa, que a gente defende até os dias de hoje. Então, assim, de uma maneira muito rápida, né, a gente deu uma passada por uma história, tem buracos, tem não sei o quê, porque talvez a gente, quando pensa que hoje esses livros já são assim, sempre foi assim, sempre teve proposta de ensino de geometria com articulação. Não, antes eram separados, mas ao longo do tempo essas articulações foram crescendo, 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 e hoje ela se configura desta maneira. Então, antes de eu seguir, né? Vamos lá. Tem alguma pergunta, Luiz? Cadê o Luiz? Luiz foi embora. Ainda não tem, professora, nenhuma perguntinha? Vamos ver se alguém se anima para fazer uma pergunta. Eu disse ao Luiz que hoje nós íamos ter, não sei como é que tá, mas aqui em São Paulo hoje é o meio de um feriado. Eu nem me toquei também quando a gente marcou essa data, né? E nós estamos num calendário tão maluco, tem muita gente que está viajando, eu nem sei como é que estamos aqui. Bom, se não tem perguntas, eu acho que eu vou seguir e deixamos para o final tudo, tá certo? Então vamos lá, vou voltar. Luiz, você volta, por favor? E agora, o que eu faço? Onde é que está? Aqui. Tá. E agora, então, a gente vai para o capítulo 3. Tá? Então, o capítulo 3 é uma outra viagem também, muito rápida, só que agora também buscando relações da geometria com as medidas, né? Então, a gente tem aqui, né? Também a gente começa no século XIX, e a primeira, assim, como é que eu posso dizer, né? Eu começo falando da taquimetria. O que é a taquimetria? Talvez uma primeira ideia, uma primeira proposta de você articular, aproximar o ensino de geometria, valorizando as medidas, digamos assim. A taquimetria é um método que nasce na França, eu vou contar rapidamente, mas chega no Brasil, e não é só no Brasil. Ela também é uma proposta que circula internacionalmente. Ela nasce, na verdade, na França, também com um engenheiro que vai para a Itália, ele é chamado na Itália para fazer uma preparação rápida para formar engenheiros de pontes, e tem que ser uma formação rápida. E um pouco para atender esta demanda, ele escreve um livro
que fica muito famoso, que é a geometria em 3 lições. A ideia é rapidamente contar ou ensinar, esse livro não é feito para crianças, mas falar rapidamente desses princípios para pessoas adultas, porque é formar engenheiros, falar rapidamente da geometria e já chegar diretamente nas medidas. E quando a gente fala em medidas, em particular, cálculo de áreas e de volumes. Então, ele elabora esse livro e ele é muito interessante. Ele tem, antes disso, acho que é interessante colocar aqui, né? Ele tem também os seus princípios, tem 10 princípios nesse livro. Então, assim, né, a reforma das palavras, ele acha que não é importante a denominação dos termos, né? No começo de um ensino, você não precisa estar dizendo como chama todas as figuras, todas as propriedades. Há um excesso de palavras que ele fala, né? Ou excesso de verdades estéreis, né? E o desenho, ele também acha que é muito importante o desenho, mas sem letras. Ele que vai sugerir o uso de cores no desenho, a importância das cores para trabalhar o visual, quanto que isso é importante, né? Enfim, então tem vários princípios aí neste livro, né? E aí eu trago aqui, esta é uma das tábuas lá, dos anexos lá do livro dele. É muito interessante, porque ele tem desenhos muito bonitos, né? Eu não sei, ele certamente não era da Mangueira, mas ele escolhe apropriadamente as cores de verde e rosa. Ele justifica, porque são cores agradáveis, que têm uma combinação interessante, pertinente, agradável e tudo mais. Então, ele é todo cuidadoso, né? E ele vai buscando aí, ele faz esse trabalho. Mas esse trabalho, como eu disse, não era feito para a escola primária. No entanto, ele volta para a França também, nesse final, isso foi em 1870 e pouco, acho que esse livro é de 72. 1872. E aí ele volta, final do século XIX, também na França. Há muita discussão sobre o ensino primário, público, gratuito e tudo mais. E aí há um outro professor, já da escola normal, o Dalcemi, que faz uma apropriação da teoria deste engenheiro, escreve um livro, taquimetria também, primeiras noções, mas este livro já é um livro destinado à formação de professores. Ele já tem como objetivo o ensino de preparação de professores para ensinar crianças, né? Então, claro que ele bebe, ele usa as ideias, né, da taquimetria do Legault, mas ele já dá a sua cara, e ele é muito mais didático e tudo mais. Reparem que ele continua com as figuras, com as cores, né? E aí isto vai se expandindo, né, para o ensino primário. E estas ideias acabam chegando no Brasil, né? Rui Barbosa, que é um cara muito importante do final do século XIX para a educação, ele faz um parecer que se tornou muito importante no final do século XIX, e ele cita a taquimetria, ele defende o estudo da taquimetria. Quer dizer, ele era um cara que teve contato com muitas obras internacionais, então ele faz referência, mas ele não desenvolve tanto, né? Mas certamente essas ideias circulam. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês também é que esses 3 parceiros, eles não estão desconectados, né? Porque quando a gente fala dos trabalhos manuais, também aparece o desenho, e também aparecem as medidas. E agora, quando a gente fala das medidas, também aparece o desenho e também aparecem os trabalhos manuais. Quer dizer, eles estão a todo tempo conectados, né? Há uma grande articulação entre essas parcerias. Bom, e aí este personagem, o Gabriel Prestes, eu trago porque Gabriel Prestes foi o diretor da Escola Normal. Quem conhece a cidade de São Paulo, quem já veio para São Paulo, na Praça da República, tem uma estação do metrô, uma praça bem bonita, bem ampla, e tem um prédio muito bonito no fundo, que é a escola, que foi o primeiro prédio da Escola Normal do Estado de São Paulo.
E hoje funciona a Secretaria da Educação. E ele foi o diretor, quando esse prédio foi inaugurado, ele era o diretor. E ele era um cara também muito interessante, muito influente, ele estudou também na escola normal e tudo mais, e ele fez um livro. O livro dele se chama Geometria Elementar. E neste livro, ele diz que ele não conseguiu ter acesso, ele sabia da taquimetria, ele sabia da França, mas ele não conseguiu ter acesso ao livro do Lagot e do Dalsami. Ele pega um outro livro, e aí ele vai, a partir desse outro livro, também da França, ele vai se apropriando e ele faz uma proposta muito interessante. É um livro também que convido vocês a olharem, a visitarem, né? É um livro muito legal, ele fala muito das medidas, ele sugere desde o segundo ano do curso primário, que é já presente para as crianças, as medidas de comprimento, as medidas de área e as medidas de volume, que elas devem ser apresentadas já as 3 medidas em conjunto a partir do segundo ano. Só que tudo de forma intuitiva, com materiais, ele fala em medidas indiretas e diretas, começa com medidas diretas, que basicamente, gente, é contagem. Então, você divide para calcular a área de uma região, você divide em quadradinhos e vai convidando a criança a ir contando. Você pega um objeto, vai dividindo em cubinhos e tudo mais. Esta é a medida direta. Só depois que a criança vivenciou, trabalhou muito tempo com esses objetos, nessa abordagem intuitiva, ela deve ser apresentada para as fórmulas de área e de volume. E mesmo assim, quando for apresentado, ele desenvolve todo um trabalho de justificar, por exemplo, por que a área dos paralelogramos é base vezes altura e tudo mais. Então, ele tem livros, este aqui é um artigo numa revista que ele publica. Infelizmente, ele também abandona a educação. A gente tem alguns problemas na nossa história, né? Aquele autor que eu comentei com vocês anteriormente, o Heitor Lira, o livro dele, eu acho, né? Agora é uma coisa bem de eu achar mesmo, né? É um livro muito moderno, um livro inovador, uma proposta bastante ambiciosa para a época. Mas ele lança o livro e 1 ou 2 anos depois ele morre muito cedo. E o livro dele certamente circulou, mas não tem jeito, né? Se o autor morre, o autor é o que mais faz circular, de modo geral, a sua obra, né? Ele põe embaixo do braço e vai levando para todos os lugares. É muito importante esse papel do autor, né? Na circulação de sua obra. Então, a gente não vê tantas evidências que a obra do Heitor Lira tenha circulado muito. A obra do Gabriel Presti é um pouco similar, porque ela é anterior, ela é do final do século XIX, ela é lançada aqui em São Paulo, mas ele não morre, não. Mas ele abandona a educação. Eu não sei o que ele vai fazer, mas, enfim, ele abandona então ele abandona a educação e, portanto, tudo que está relacionado a ela. E também é uma obra que acaba não sendo reeditada e que a gente não encontra vestígios dela, nem mesmo aqui em São Paulo, e quem dirá fora de São Paulo, né? Bom, mas essas ideias, olha, as ideias das equivalências de área, isso é tudo da taquimetria, muito interessante, né? Depois a gente vai vendo que outros autores também vão se apropriando, né? Porque o tempo vai passando, você fala, mas era só lá. Não, mas uns fazem umas apropriações, depois dá uma parada. Quando chega mais ou menos na década de 40, você tem de novo nos programas a indicação de taquimetria, das medidas e não sei o quê, e vai retomando, né? Aqui a gente fala um pouco das medidas intuitivas, que este aqui é o primeiro livro lá que eu encontrei, que é bem do início do século XIX, que é um livro mais de desenho, mas que os alunos, como eles tinham que reproduzir essas figuras, a reprodução, além de tem que ser perfeita, a perfeição envolve as medidas. E, portanto, tinha que ser com as mesmas medidas. Então, o professor tinha os instrumentos, a régua, e ele ia medindo. Enquanto o aluno não fizesse exatamente da mesma medida, ele não prosseguia. Então, estava embutido aí uma proposta do aluno criar ele tinha que fazer uma medida por estimativa, né? Para não só copiar o desenho, mas do mesmo tamanho.
E isto era uma prática muito forte neste momento, né? Depois vai passando, aí tem um outro livro que a gente fala que é um livro muito importante, gente, que é o livro do Calkins, também um livro, este sim, circulou muito no Brasil. Ele é um livro escrito nos Estados Unidos e traduzido por Rui Barbosa, traduzido / adaptado, porque, claro, toda tradução envolve um processo de apropriação, né? E os historiadores dizem que ele circulou muito, eu acho que ele circulou muito em vários estados, a gente vê comentários sobre indicações em programas, comentários sobre a obra do Calkins, né? E ele também faz uma defesa muito grande das medidas, né? Ele fala nas lições do tamanho, olha que interessante, né? Ele sugere que deveria se começar com lições do tamanho. Então ele fala no uso das palavras, olha, longo, mais longo, longuíssimo, comprido, enfim, né? Ele vai jogando com essas questões, depois ele vai falando de você usar também, não é ir direto para o sistema convencional de metros, mas você usando polegadas e não sei o quê, você fazendo estimativas, enfim, é um trabalho bem interessante. As propostas, né? Para depois chegar nas medidas com os instrumentos. Daí sim, apresentar a reta, o metro e tudo mais aos alunos, né? Aqui a gente tem mais alguns livros que também vão passando ao longo do tempo, que vão abordando a medida de diferentes maneiras. Agora, uma coisa que é interessante é que, se os trabalhos manuais, né, historicamente, eles começam em uma matéria separada, e depois tem toda uma discussão e uma defesa de que ele deveria se tornar uma metodologia de ensino, e acaba por esta matéria, com este nome, desaparecer dos programas, e muitas das suas propostas, das suas ideias, são apropriadas e incorporadas no ensino de matemática e no ensino da geometria. Então, é um movimento, ele estava separado e ele passa a ser incorporado ao ensino da geometria. As medidas, na verdade, o movimento acho que não é meio que contrário, porque a gente não tinha, pelo menos assim, quando eu falo não tinha de forma significativa, uma matéria chamada medidas. Teve lá no estado de São Paulo, uma ou outra vez, mas de modo geral a gente não tinha. As medidas, elas eram tratadas aonde? Em geral, dentro da matéria geometria, ou com outro nome, e às vezes também dentro da matéria aritmética. Mas, em geral, você tinha o estudo de conversões de medidas, o metro, cálculo de área de volumes era sempre, em geral, dentro da geometria. E, em geral, também nos últimos anos, no terceiro e quarto ano. Em geral, o terceiro ano apresentava área, quarto ano apresentava volume. Eu falo sempre em geral, porque lembrando a vocês que não era um programa igual para todo mundo, né? Existia diferenças de estado para estado, mas mesmo assim, um acabava copiando o outro e a gente percebe que tinha aí um certo padrão, né? E então eles estavam sempre dentro destas outras matérias, né, de geometria ou de aritmética. Eu não sei muito, falta estudo, né, porque a gente termina mesmo esse estudo lá pela metade do século XX, depois tem o movimento da matemática moderna e tudo mais, mas quando chega nos PCNs, né, você tem uma área, grandezas e medidas. Aí parece que é criado um espaço separado para trabalhar grandezas e medidas. E que, historicamente, ela não vem desse espaço separado. Ela vem sempre, claro que esses conceitos que hoje nós trabalhamos em grandezas e medidas, muitos deles já eram trabalhados nas escolas primárias, mas em outras matérias, né? Então, é um processo diferente nesse sentido, né? Bom, aí nós temos também mais alguns livros, algumas coisas, e aí eu termino, né, falando um pouco das medidas nos dias atuais, que também é muito pouco, né, eu acho que, assim, falta, né, assim, nesse aspecto, sem dúvida, né, comparado com o primeiro capítulo, a gente só pode desenvolver na medida que a gente tiver mais pesquisas que se debrucem sobre esse tema nos últimos anos, ou mesmo lá para trás, porque tem muita coisa ainda para ser estudada, né? E aí a gente fala um pouco e acabou. Bom, eu vou aproveitar
E vou falar um pouco destas palavras finais, que não tem uma conclusão, que é o último capítulo, né? E aí eu já vou encaminhando para finalizar a minha fala, né? Eu digo assim, então a gente fez, né, neste livro, né, 3 viagens, né, uma tentando relacionar o ensino de geometria com o desenho, a outra com os trabalhos manuais e a última com as medidas, né? Então a gente percebe que realmente você tem, eu falo aqui, a história do ensino de geometria para o ensino primário congrega saberes variados, oriundos de atividades práticas e da necessidade de medir, desenhar, construir manualmente, representar, entre outras. Uma história distinta em outros modos, com demandas e problemáticas diferenciadas daquelas vinculadas ao campo disciplinar da geometria como ciência matemática. Claramente, o ensino da geometria é devedor dessa referência historicamente validada, a geometria euclidiana. No entanto, as narrativas desse livro nos propiciam identificar igualmente outras referências de outras áreas, como o campo da educação e, particularmente, de ações específicas da cultura escolar primária. O que eu quero dizer com isto? Talvez um movimento de melhor caracterizar que a história das disciplinas, a história da matemática escolar, ela tem um outro movimento. Ela não se desconecta da ciência acadêmica, né, no caso da matemática, mas ela tem uma dinâmica. Vejam que eu contei essa história toda ao longo de comecei no início do século XIX e tentei chegar até hoje, claro que com muitas lacunas, com muitos saltos, mas eu não precisei me debruçar, eu não trouxe aqui o livro de Euclides, Os Elementos, que certamente é um livro de referência para o ensino de geometria, mas eu mostro dinâmicas de criação, de apropriação, de transformação de saberes a ensinar, de saberes para ensinar, sei lá, do que talvez Wagner esteja chamando hoje de uma matemática do ensino, que tem um movimento que não vou dizer que ele está desconectado da ciência matemática e das transformações, mas, ao longo de todo esse período, o livro de Euclides ficou lá, ele não sofreu nenhuma alteração, né? Mas, em particular, quer dizer, você tem um movimento no final do século XIX, começo do século XX, de uma reinterpretação do livro de Euclides, sem dúvida. Mas essas discussões, elas não chegam, pelo menos, né, até por conta desta cultura que é dos anos iniciais de uma escola primária, elas não chegam com tanta força. Talvez num momento e outro, talvez mais no momento da matemática moderna, com a presença mais ativa dos matemáticos, ela tenha uma interferência mais forte, mais evidente. Mas não é uma história que sempre venha da matemática científica para a escola. Não. Ela tem uma dinâmica muito própria, uma ligação muito forte com pedagogos, depois com profissionais da área da psicologia, da educação, enfim, ela vai criando outros parceiros, né? Nos dias de hoje, nós temos uma proximidade muito grande com os educadores matemáticos, mais do que com os matemáticos propriamente, né? Então, neste processo, acho que a gente consegue perceber esta diferenciação do que vem a ser a matemática acadêmica do que vem a ser a matemática escolar. Ela tem dinâmicas diferentes e talvez a maneira de produzir a história deste objeto que é diferente também tem características diferentes, né? Bom, aí eu vou comentando algumas coisas, faço aqui, faço acolá, né? Acho que reforço aqui muito claramente, né, o quanto que a cultura escolar, o espaço da sala de aula, a formação polivalente do professor dos primeiros anos escolares, entre outros fatores, moldam a complexidade e a particularidade do hoje designado anos iniciais do ensino fundamental, né? Parece ser imperativa a criação, a cada tempo, de uma geometria escolar que atenda às demandas exigidas pela educação básica. E essas demandas se alteram ao longo do tempo, né? Então, assim, o que eu
vou terminando já lendo as palavras finais aqui. Esperamos que as muitas histórias aqui narradas nos motivem a buscar vestígios do passado e adaptá-los ao momento atual, servindo para nos alertar de situações que trouxeram resistências por longo período. O caráter intuitivo, experimental, recreativo, artístico, motivador, construído e transformado ao longo dos tempos é uma herança que se identifica hoje e segue-se no seu lapidar. Enquanto a formalização da construção geométrica com régua e compasso, de definições, demonstrações, merece ser reavaliada e os procedimentos mais bem entendidos, antes de adentrar as salas de aula para o ensino de geometria dos primeiros anos. Então, acho que era um pouco isto. Acho que eu encerro aqui, agradeço uma vez mais, e se ainda tiver alguém por aí que aguentou esta emenda de feriados, e se tiver perguntas, eu estou à disposição. Luiz. Luísa, obrigada, Luísa, pela presença e pela pergunta. Professora, como a senhora considera que a geometria tem sido ensinada hoje em dia? Há coerência? Bom, sobretudo contextual. Eu vou fazer o seguinte, Luiz, eu vou falar a minha opinião, mas você é uma opinião de alguém que está distante, que está voltando a se aproximar, mas muito distante. Como eu disse, eu voltei agora, estou fazendo um pós-doc na formação de professores, estou lendo alguns textos sobre que discutem, né, o ensino de geometria nos dias de hoje, artigos científicos, né? Mas, de modo geral, o que a gente... eu acho que a geometria, ele é sempre daquele tempo, né? Então, eu acho que, assim, se eu for olhar, pelo menos os livros didáticos, eles estão hoje incorporados com uma série de coisas que livros mais tradicionais não tinham. Se isso faz com que o ensino de geometria hoje seja mais contextualizado, tem outros fatores. Essas perguntas são sempre difíceis de serem respondidas, são complexas, né? Por quê? Porque existem aí uma série de coisas em conjunto. Uma delas é, a geometria é um tema pouco trabalhado desde sempre. Ele ela nunca foi abandonada, ela nunca foi descartada. Ela sempre esteve presente na escola primária e na formação dos professores. Mas é claro que ela nunca teve a mesma importância da aritmética, e nem é para ter, né? Então, ela já começa por aí, ela é um pouco mais rápida e tudo mais. Fora isso, tem uma questão de realmente muitos professores, até como ela não era, né? Era ler, escrever e contar. Ler, escrever e contar. Não tinha, né? As figuras geométricas no jogo. Então, em um período de muitas carências e tudo mais, e etc., nós temos, sim, uma geração muito grande de professores que não tiveram contato com o ensino de geometria, que se sentem até hoje inseguros para ensinar geometria. Não que eles, do meu ponto, não acho que eles tenham segurança para ensinar aritmética, mas a aritmética está posta, em alguma medida ele viu e ele ensina, certo? E a geometria, ele tem mais dificuldades comparativamente à aritmética ou à álgebra, como a gente vai ver agora, ou mesmo com os outros grandezas e medidas e tudo mais, né? Então, eu acho que, assim, se a gente olha ao longo do tempo, a gente consegue perceber que existiram muitas boas propostas. Sempre tiveram pessoas interessadas e buscando contextualizar o ensino de geometria. Esta temática de contextualizar não começa agora. Aí você pode falar, bom, então foram todas, não deram certo? Eu acho que assim, tem coisas que não foram implementadas, mas isso não é especificamente só da geometria. Se a gente olhar, o ensino de matemática hoje também está muito longe daquilo que nós gostaríamos. Mesmo na aritmética, que os professores estudaram, que teve um monte de livro, que teve um monte de coisa, isso não é suficiente para dizer que, então, o ensino de hoje é adequado, não estou nem falando que é perfeito, mas ele é satisfatório. Eu, particularmente, acho que o ensino de hoje não é satisfatório, que a gente precisa continuar trabalhando para melhorar esse ensino, de modo geral. Tem algumas particularidades que
pega bastante? A geometria é uma delas, né? Mas eu não sei dizer se a geometria é mais ou é menos que as outras. Às vezes ela acaba sendo um pouco deixada de lado, né? E por conta de muitas inseguranças e tudo mais. Até, eu queria até mostrar, deixa eu ver se eu consigo aqui. O Luiz, dá para voltar para o slide? Dá, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar alguma coisa aqui. Olha aqui, é Luísa, né? Eu li recentemente um artigo muito interessante para a gente ter um pouco de ideia, né? Um artigo da Universidade Federal de Pernambuco, sabe? Foi um trabalho, acho que foi um trabalho de mestrado. Foi feito um estudo da arte do ano de 2000 a 2019 sobre os trabalhos, teses e dissertações, né, coletados no banco de teses da CAPES, etc., mas é um período bastante grande, quase 20 anos, né, de 2000 a 2019, exatamente nesses últimos anos de grande expansão da educação matemática, Sociedade Brasileira de Educação Matemática, de programas de pós-graduação, etc. Estas 2 décadas são décadas de grande expansão no campo da educação, de modo geral, e em particular no campo da educação matemática. E se você for olhar, olhem aqui, ó, tem poucas pesquisas, essa aqui de 2000, sabe de quem são essas pesquisas? É da professora Adair Nakarato, é a tese da professora Adair Nakarato e da professora, ai meu Deus, de São Carlos, da professora, fugiu o nome agora, que está aposentada agora, já vai vir o nome dela. São as 2, são as que fizeram o estudo, mas por muito tempo, no começo aqui, nem estudava-se o ensino de geometria nos anos iniciais. Mas de 2007 para cá, se você for olhar, já não é mais um tema que é tão colocado de lado. Tem muitos trabalhos de mestrado e de doutorado que são produzidos, cuja temática é o ensino de geometria nos anos iniciais. E olha aqui os resultados. Veja só, olha, os resultados mais evidentes. A formação continuada como promotora de mudanças nas práticas educativas e no conhecimento conceitual dos professores, ampliando o vocabulário e o repertório didático dos professores após o processo de formação. Novamente, você encontra muitos trabalhos que dizem que precisa atuar mais na formação de professores, né? As inseguranças e as lacunas conceituais, que é outra coisa que a gente já tem uma ideia e que os estudos reforçam, 8 estudos que reforçam isso, né? Tanto na formação inicial quanto contínua. Então, claramente, se nós queremos mudar essa realidade, a gente precisa de ações que venham trabalhar com esses conteúdos geométricos, com mais tempo, com mais profundidade, tanto na formação inicial como na formação continuada, né? E assim, depois uma observação, não tanto, né? Mas assim, espaço de formação no ensino superior que prioriza o conteúdo em detrimento da formação didática, né? Então, você tem aí um conjunto de pesquisas. Mas aí você pode falar, mas então isso não mudou nada? Acho que pode voltar, Luiz, obrigada. Assim, então, eu acho que é isso, eu acho que hoje você vê que tem pesquisas, existem pesquisadores, não é um tema que é desconsiderado, não é dizer que ninguém está querendo olhar para o ensino de geometria nos anos iniciais, não, tem um grupo de pessoas que faz pesquisa, que propõe e tudo mais, mas se você for olhar, pesquisa de impacto é muito pouco, né? Mas isso não é só na geometria, isso é na matemática como um todo. Então, acho que são questões delicadas, complexas, a gente pode talvez olhar um pouco, mas eu acho que elas não são exclusivas da geometria. Não sei se eu te respondi. Muito boa a exposição, agradeço a oportunidade de ouvi-la. Obrigada, Luísa. Valéria. Oi, Valéria, tudo bem? Célia, parabéns pela excelente pesquisa e apresentação. Vou compartilhar o link do seu livro com meus alunos de licenciatura da PUC do Paraná. Obrigada, Valéria. Eu costumo dizer, viu, Valéria, deixa só fazer um comentário aqui. Acho que eu costumo dizer que
Claro, o livro foi destinado aos professores, ele conta a história dos anos iniciais, mas eu tenho sido convidada para muitas pessoas. Eu fui outro dia convidada para participar de uma aula que eu achei muito interessante. Era um curso de licenciatura da Federal do ABC, não é um curso de pedagogia, é um curso de licenciatura, e uma das matérias deste curso, eu não sei mais o nome, mas era os anos iniciais, porque a gente não pode esquecer, né, que os professores de matemática, eles começam a atuar no 6º ano, e eles recebem alunos do curso primário, e, enfim, né, e eu acho que são todos professores que ensinam matemática. Então, cada vez mais eu tenho clareza, e aí eu fui chamada para falar do meu livro para os futuros professores de matemática. Claro que esta disciplina é uma disciplina que eu achei muito pertinente, porque é uma disciplina no âmbito do curso de professores de matemática que trabalha não só com a questão histórica, mas trabalha com os professores conhecerem um pouco como é os anos, como são, né, como é que é a organização e tudo mais, o que os alunos sabem, o que eles não sabem, como é que se dá essa organização, né? E a gente começa a perceber que tem coisas, por exemplo, as construções com régua e compasso, elas praticamente, elas suavizaram lá no ensino primário, mas elas foram deslocadas para os anos finais. Então, eu acho que é muito pertinente e interessante os professores de matemática conhecerem que esse trabalho com régua e compasso já foi proposto muito tempo atrás para os anos iniciais. E até olharem pouco, né, os problemas que causaram, as dificuldades, porque não era só uma questão de o momento, mas também a maneira como ele era proposto, tá? Vamos ver aí, tem mais perguntas? Wagner, vamos lá. Obrigada, Wagner, pela presença aqui no Sabadão. Célia, o que este vasto estudo histórico sobre a geometria, desenho, trabalhos manuais e medidas ensina para os pesquisadores que hoje trabalham com formação de professores? Então, né, Wagner, eu estou apostando que ensina. Não sei se ensina, esse ensina aí, né? Eu acho que é assim, né? Isso é uma narrativa. Esse conjunto de pesquisas possibilitou uma narrativa, que é essa narrativa do livro, né? Entre tantas outras. Essa é mais uma narrativa. E você conhecer o professor de hoje, né? Mas você quer saber para os pesquisadores que hoje trabalham com formação de professores. Então, eu sou um pesquisador hoje, estou num programa, trabalho com formação de professores. Eu acho que, na pior das hipóteses, digamos assim, é uma reflexão crítica. Primeiro, uma reflexão crítica a respeito dos dias de hoje, né? De olhar a situação de hoje com outros olhos, de desmistificar, né, representações, que nós estamos cheias de representações. Uma delas é do abandono do ensino da geometria, e a gente continua tendo professores, formadores de professoras, colegas da educação matemática, escrevendo inúmeros artigos e reiterando a ideia de que foi abandonada e não sei o quê, e etc, etc e tal. O que isto revela? Isto revela que, assim, não há um conhecimento, né, socializado desses estudos. Por outro lado, eu entendo esses colegas. Por que é que eles não mudam a representação? Porque eles não nos leem. E aí eu me coloco no mesmo lugar deles. Por que eu fui fazer um pós-doc de formação de professores, Wagner? Porque eu também não consigo atualizar. E eu não posso ficar achando que aquilo que eu conhecia de formação de professores é o que é o mais interessante hoje. Talvez eu esteja, com certeza, eu estou confirmando isto, com uma representação equivocada. Nós já conversamos sobre isso algumas vezes, né? Inclusive de você dando sugestões de retomar métodos lá de trás. A ciência anda, né? E acho que é um esforço muito grande nosso de estar no pé hoje, em contato com o que está sendo produzido. Isso não significa desmerecer o conhecimento anterior, muito pelo contrário. Mas entender o movimento da pesquisa, que não dá para a gente hoje pegar um resultado de pesquisa de 20 anos atrás e ficar satisfeito com ele.
Não é que você precisa concordar ou refutar, mas o mínimo, enquanto pesquisador, é ir olhar o que mais foi produzido, antes de sair reproduzindo aquela ideia. Porque, claro, o movimento é ter clareza, né, desse momento atual e desses últimos 20 anos, que, particularmente no Brasil, foi um boom na área da educação, de programas de pós-graduação, de revistas, de tudo, de congressos e tudo mais. Então, a gente não consegue se atualizar. E aí a gente começa a querer cada um fazer a sua pesquisa no seu microespaço, o que é natural. Então, os historiadores da educação fazem história da educação. Quem lê história da educação matemática? Os historiadores da educação matemática. A gente, claro que todo mundo que vai fazer pesquisa em história da educação matemática vai ler os trabalhos de história da educação matemática, vai participar dos eventos de história da educação matemática. Faz um contato ou outro? Faz, mas isso não é suficiente. Vou pegar o nosso exemplo aqui, falo com muita tranquilidade, né? A gente faz um exemplo. Fizemos no ENAFEM de chamar a formação de professores para ir num evento fazer uma palestra. Isto é interessante, pertinente? Claro, mas isso é um momento. Isso não é efetivamente um trabalho em conjunto. Então, eu acho que assim, precisa de mais articulação, do meu ponto de vista, que é o que eu estou tentando fazer e está longe de ser fácil. Mas do mesmo jeito que eu me senti não confortável de começar a propor formações, sem revisar estudos, formações que eu falo do ponto de vista da investigação, porque todos nós somos professores, nós damos aula. Mas se a gente quer pesquisar como é que a história pode ensinar, pode contribuir, a gente precisa se aproximar um pouco mais, né? E aí eu acho que esta é uma reflexão que vale não só para a história, para a formação, mas esta multiplicidade, né, que acaba ficando cada um lendo os seus pequenos pares e meio que pouco diálogo. Não sei se eu respondi. Obrigada pela pergunta, de todo jeito. Clinton, tudo bom, Clinton? Você sempre aqui. Obrigada, viu? Sempre presente. Muito legal. Como a inserção de novos materiais, assim como a permanência de antigos materiais nas propostas pedagógicas, tem modificado a cultura escolar, no caso da geometria aritmética, na vaga intuitiva. Bom, a vaga intuitiva, Clinton, eu não sei se você está usando, vou falar como eu estou entendendo, tá? A vaga intuitiva, que é o termo que Wagner vem usando, eu sei que você tá no grupo da Edilene, acho que deve estar usando também muitos textos que a gente vem usando, a gente considera a vaga intuitiva o final do século XIX, né, até mais ou menos o começo do século XX. E este movimento, que é o método intuitivo, alguns educadores falam lições de coisa, né, há divergências, mas assim, há também educadores que colocam como sinônimos. E a grande questão desse método intuitivo é o momento, no meu entender, da chegada na escola primária dos objetos. Por isso, lições de coisa. Ou dos objetos, ou da representação dos objetos. Então, por exemplo, era hora de trazer objetos para a sala de aula. Então, você vai falar em um cubo, você traz um cubo para a sala de aula, vamos pensar assim, né? Enfim, aí você vai fazer contagem com pedrinhas, você traz pedrinhas para a sala de aula, para que esses elementos, né, auxiliem no processo de ensino, você traz as coisas, né? Só que ainda nesta primeira vaga, esses materiais, há muitos estudos que indicam que esses materiais, eles eram mais da manipulação do próprio professor. O aluno, propriamente, ainda ficava de forma muito passiva. Muitas vezes, esses materiais vinham, ficavam na mesa do professor, o professor é que ia conduzindo o aluno, e o aluno quase que não manipulava os materiais, ele tinha pouca autonomia nas suas atividades, pouca criatividade. Era melhor do que pergunta e resposta. Se a gente for pensar que pergunta e resposta era um modelo anterior, tradicional, sem nenhum objeto. O que é o cubo? Cubo é uma figura tridimensional, tarará, 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 tarará. Tudo bem. Então, decorava e não via nada. Então,
a presença dos materiais é importante. E aqui eu quero falar que não é só dos materiais, porque é nesta vaga que começa fortemente a questão dos mapas, e isso não é só no ensino da matemática. Os mapas, né, na sala de aula. Então, mesmo que você não consiga trazer o material, você traz os mapas ilustrativos. Então, você vê várias fotos deste final do século XIX, começo do século XX, onde as salas de aula têm várias fotos, né? E isso de tudo, da biologia, dos estados, enfim. Por quê? Porque era importante, se não era o objeto, o aluno precisava visualizar a representação, e por isso também o método intuitivo, a visualização é muito forte. No entanto, o aluno ainda tem o processo de aprendizagem do aluno ainda é muito conduzido pelo professor. O mapa está lá, mas é o professor que pergunta, é o professor que vai induzindo, ainda tem muita pergunta e resposta e tudo mais. Então, os materiais estão lá, eles cumprem um papel importante de ruptura comparativamente a antes, que não tinha materiais didáticos na escola, certo? Então, eles vêm trazer uma revolução muito grande, mas este é um primeiro momento. E aí eu acho que ele caminha, ele dá um salto qualitativo no movimento da escola nova, ou escola ativa, aquela multiplicidade de nomes, que é mais para a década de 20 e década de 30. Porque daí, neste movimento, os materiais já estão, enfim, eles já são considerados importantes para estarem na sala de aula, mas eles passam a ter outra mobilização. Não é mais para eles estarem como mapas na mão do professor, aí começa a questão do jogo, dos projetos, do interesse. Então, aí os materiais ganham outra finalidade. E aí a finalidade, aí os alunos vão manipular, é preciso um material que tenha interesse, talvez um projeto pedagógico de um tema que tenha afinidade com a vida deste aluno e tudo mais. Então aí começa a ampliar, e do meu ponto de vista, aí o material ganha uma outra dimensão. Porque às vezes a gente fala assim, a presença de materiais. Bom, mas isso é pouco de uma vaga. É preciso saber a finalidade. Aquele material está lá com qual finalidade, né? É para o aluno, é para o professor? Como é que é isso, né? Então, eu acho que o estudo de materiais é super importante, né? E ele também vai modificando ao longo do tempo a presença dos materiais, né? O seu uso e tudo mais. Até hoje. Hoje nós temos materiais didáticos. Mas qual é a função hoje de você trazer um conjunto de sólidos para uma classe dos primeiros anos escolares, por exemplo, né? Então, vai mudando, né, a finalidade. Então, acho que é muito importante, sim. Leandro, eu quero saber se o professor Frazão, dito na apresentação, é o professor da Corte do Império, Manuel José Pereira Frazão. É esse mesmo. É esse mesmo. E caso sim, comentar mais um pouco sobre as expedições pedagógicas estrangeiras que participou. É este mesmo. Então, Leandro, é muito legal isso, né? São as viagens pedagógicas que eles fazem, né? Olha que genial, Leandro, né? Às vezes a gente desconhece essas coisas. Assim como tem agora alguns colegas, agora nós estamos em uma época meio difícil, mas há pouco tempo atrás, né, eu tive, quantos aqui do GEMAT tiveram a oportunidade, né? A gente teve pesquisadores que foram fazer doutorado sanduíche, ou foram fazer um estágio, né, na França, em Portugal. Então a gente sai daqui, vai para outro país para estudar um pouco mais para o doutorado e tudo mais, faz coleta de dados, conhece outros pesquisadores, lê coisas, volta e termina. E a gente acha isso o máximo, como se fosse a primeira vez que brasileiros, né, apoiados por políticas públicas, isso é importante, viu, Leandro? Ainda mais nesse contexto que vivemos hoje, né? A gente faz essas coisas, precisa de dinheiro, né, Leandro? E isso está atrelado a políticas públicas. Então, a gente teve
em um momento muito recente, né? Muito incentivo de projetos, políticas públicas que permitiram um trânsito de pesquisadores, tanto pesquisadores já com doutorado, como pesquisadores em formação, como, né, doutorandos e tudo mais. Mas esse trânsito já era uma, digamos, uma metodologia interessante há muito tempo. E isso não é só o Brasil que manda gente lá, né? Porque lá, isso, não sei se começa, mas ele ganha cara com as exposições universais, Leandro. As exposições universais, elas começam mais ou menos na metade do século XIX. E a concepção é reunir um grupo de países para trocar as descobertas, as experiências, sejam elas industriais, econômicas, educacionais. Eles se reuniam, tiveram várias exposições, cada ano, cada X anos em um determinado país, os países mandavam representante, porque sempre se acreditou que uma das maneiras de aprender, Leandro, é com o outro estrangeiro. E eu sou uma das pessoas que falo tranquilamente, né? Eu aprendi muito. Eu fui uma privilegiada porque tive 2 oportunidades, fiz 2 pós-docs no estrangeiro, fiz um em Portugal, de ir para lá, de aprender com os portugueses, de olhar Portugal, de conhecer uma outra realidade e voltar muito melhor, do meu ponto de vista. Não é só de conhecimento que eu adquiri. Isso faz uma mudança de perspectiva, uma mudança de postura de pesquisador. Às vezes as pessoas ficam com uma situação meio restrita, né? Ah, vai lá, pega o material e volta. Não, né? Isso é muito ampla essa formação, né? Você vive em um outro país, você muda a maneira de você compreender o mundo, de você compreender a pesquisa. Na hora que você vê pesquisadores estrangeiros pesquisando, na hora que você vai, Leandro, para um congresso internacional, a primeira sensação sua é dizer que você não gostou. Porque é tudo tão diferente, e às vezes, quando. É a mesma coisa de comer uma comida que você nunca comeu, né? É tão diferente o gosto que a primeira sensação é dizer que não gostou. Mas depois você vai conhecendo o outro. E conhecer o outro não é adorar tudo que o outro faz, mas é perceber que a gente só caminha, a gente só avança, a gente só aprende quando a gente reconhece as nossas. A gente olha a gente se avalia, mas a gente olha também o outro. E a gente vai nessa interação. Então, isso foi uma política, né? Essas missões pedagógicas começaram, acho que, assim, tinha essas exposições, e aí vários países, já no final do século XIX, começam a mandar educadores, políticos, para outros países. E a gente pensa, por exemplo, na minha cabeça, a França sempre foi uma representação muito forte. Ela teve uma influência mesmo, muito grande, porque mandava livro e tudo mais aqui, e a gente achava que os programas franceses nasceram na França, os franceses eram tão bons que eles sozinhos criaram tudo aquilo e a gente consumia. Não, tem um livro do Matache que mostra isso. A França também mandou professores para os Estados Unidos, mandou professores para a Alemanha, mandou professores para a Suíça, mandou professores para a Suécia, para conhecerem o exterior. Aí eles voltavam, eles também faziam relatórios, essas pessoas participavam das reformas curriculares, dos programas, e aí elas iam, depois que ela conhecia a diversidade, bom, agora vamos ver como é que nós vamos propor o nosso ensino, a nossa reforma educacional. Então, isto é uma dinâmica que foi adotada por muitos países. Quando eu mostro lá, veja quantos países de diferentes lugares mandaram professores para a escola de Naas, em 1891. Claro que, óbvio, né? O Brasil mandou para a escola de Naas. Para a Europa, nessa missão de 1890, acho que foi 90, 91, foram 3. Foi o Frazão, foi o Reis e foi uma mulher. Ai, meu Deus, agora cadê o nome dela? Já lembro o nome dela. Enfim, foi uma mulher, foram 3 para lá. Só que assim, nem todos foram para Naas, né? Acho que muitos deles passaram pela França, os 3 passaram, né? E então isso era uma dinâmica muito interessante.
Então, assim, não é só ir para o país. Vai para o país, olha como é que é o programa, compra livro. Esses materiais que eu acabei de comentar aqui, eles compravam esses materiais e mandavam para cá. Então, o Frazão, o Reis, a Amélia é o nome dela, Amélia, eles estavam lá na Europa, eles compravam os materiais e mandavam entregar aqui. Né? Mas eles estavam todos a cargo do governo, isso não era iniciativa deles, entendeu? Isto era política, o governo bancava, deu problema também, viu? A bolsa acabou na metade, tudo mais, etc. Mas era política pública, e claro que os países que investiam mais, mandavam mais pessoas, aprendiam mais, e conseguiam construir reformas, acho que mais interessantes, do meu ponto de vista. Países que tinham menos dinheiro, mandava menos gente, comprava menos livro, mas enfim, de todo jeito circulava. E às vezes, eu pelo menos tinha uma ideia de que era sempre uma coisa assim, né? Nós, como consumidores, a gente ia, mas que eles. Claro que a França não mandou ninguém aqui no Brasil para olhar o processo, porque nós estávamos sempre atrasados comparativamente a eles, ao sistema público, à organização do ensino e tudo mais. Mas, de todo jeito, tinha uma troca muito grande, não só dos países da Europa, como dos países dos Estados Unidos. E a França, que é uma referência muito importante para nós, ela bebeu muito em outros países, muito em outros países. Ela mandou, até porque ela tinha, né? Ela mandou muitas comissões, né? Muitas comissões visitarem, né? Então, assim, isso não é só do primário, não, dos outros, do secundário e tudo mais, e eles trocavam muitas informações, livros e tudo mais. Isso é muito legal, muito legal. E depois elas continuam, viu? Então, essas foram, né? Depois a gente tem, no começo do século, né? A gente tem a Alda Lodge, a gente teve aqui, né? A Alda Lodge, o que foi? A Alda Lodge já era na década de 30, acho, né? A gente teve aqui a presença da Ana falando lá sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo. A Alda Lodge é uma outra política pública na década de 30, novamente muito parecida. Envia pesquisadores, professores para os Estados Unidos, para ficar lá um tempo, para fazer cursos, para se aperfeiçoar. Depois que eles voltam, essas pessoas passam a ocupar cargos públicos ou participar de reformas, escrevem livros e tudo mais. Então, este é um movimento que acontece até hoje, né? Então, é muito legal a gente poder perceber esse movimento. Patrícia, parabéns, professora. Quanta sabedoria e conhecimento. Obrigada. Nossa, Patrícia, eu é que agradeço a sua presença, o seu carinho. Obrigada mesmo. Eliana, parabéns, professora Célia. Estou gostando muito das suas colocações em relação ao tema, que é de grande relevância para a formação de professores. Oh, Eliana, obrigada. Obrigada porque você me incentiva, né? Eu estou meio que contaminada agora com essa coisa de tentar ver como é que a gente consegue se aproximar mais da formação. Eu acho que é muito importante os professores saberem disso. Muito importante. E eu vou tentar contribuir, dedicar meu tempo para que esses estudos cheguem, né, da melhor maneira possível, que a gente possa continuar fazendo pesquisa, para como que a gente consegue ir melhorando, né, esta chegada. Obrigada. Jonathan, obrigada, Jonathan. Célia, você encontra dificuldades para que esse vasto conhecimento possa fazer parte das representações dos formadores de professores ao trabalharem com os futuros professores? Se sim, quais? Jonathan, dificuldades nós temos. Dizer que não tem dificuldade, a gente, né? Mas não é por isso que a gente deixa de trabalhar. Não, não é. Porque nada é fácil. Então, tem dificuldades, sim. Tem dificuldades de todas as ordens. Sempre vai ter, né? Mas eu acho que você não pode se desanimar. Às vezes a gente fica um pouco desanimada, a gente entende, né? E, em particular, né? A questão das pesquisas, né? Porque a pesquisa, mesmo que a gente não consiga, às vezes, implementar, o resultado de uma pesquisa, Jonathan, é um resultado que, às vezes, ele é importante para quem for consumir a pesquisa, óbvio, né? A gente está vendo claramente hoje aqui, né? O quanto que é importante o conhecimento da pesquisa para o momento de pandemia que nós estamos vivendo. Aqueles que consomem a pesquisa levada a séria, claramente, né? Conseguem
É a partir desta pesquisa que a gente vem superando. Então, eu acho que mesmo que às vezes a gente não consiga ter evidências do que a gente fez, mas se a gente faz uma pesquisa séria, comprometida e realmente, né, a gente vai encontrando. Pode demorar um tempo. E por isso que eu digo, né, não é só aproximar a formação, mas levantar dados de pesquisa, que é outra história, né, fazer pesquisa. Como isto pode potencializar? Isto é um desafio, né? Eu não sei, e não encontrei até agora nenhuma pesquisa que traga esse resultado. Tem experiências, todos nós fazemos experiências, todos os dias nas nossas práticas, a gente tenta melhorar todos os dias. Isso não significa que a gente seja objeto de pesquisa todos os dias, né? A gente não consegue coletar dados, analisar, passar por um procedimento, publicar, ser aceito pelos nossos pares, aí é outra história. Então, eu acho que tem, sim, dificuldades, mas eu acho que há muito espaço para a gente fazer isso, né? Este é um deles, esse é um dos espaços, né? Que é para a gente comentar, que a gente está fazendo e tudo mais, né? De um primeiro espaço, né? Acho que muito mais um espaço informativo, né? Mas é uma formação, uma primeira etapa, certo? Agora, depois a gente vai precisar saber, mas e daí? Eu leio o seu livro, sério, tá bom. E aí eu faço o quê com o seu livro? Não sei também não sei. Mas a gente precisa ir caminhando junto. Vamos lá, Jonathan, vamos ver quem mais tem aí. Edilene, muito, Célia, você é fantástica. Edilene, querida, né, a vez passada, né, você ficou toda... Você poderia me indicar leituras sobre taquimetria na escola? Tenho encontrado na década de 1980, nossa, sim. Olha, muita gente falou de taquimetria, viu, Edilene? Muita gente. A Cláudia já tinha falado, mas eu acho que nós entendemos errado no começo. Porque logo que a Cláudia, estou falando da Cláudia, porque assim, a Cláudia Frisarini foi a minha primeira orientanda que se debruçou sobre os programas do Estado de São Paulo, lá do final do século XIX. E aí já aparecia, em 1892, taquimetria no programa. E a gente já olhou logo o parecer do Rui Barbosa e dizia, Rui Barbosa tem uma frase assim, clássica, né? Taquimetria é o método intuitivo do cálculo de áreas e volumes, alguma coisa desse tipo. Então, a gente associou, taquimetria é cálculo de área e volume. Sim, é uma primeira apropriação bem rasa, sem nenhum procedimento, de Rui Barbosa. E aí a gente começou a ver, e sempre tinha taquimetria ligado à área e volume, e a gente meio que foi associando isso desse jeito, e a gente falava, tem área e volume, é taquimetria. Hoje eu não faço mais isso. Eu não faço, por quê? Porque a gente vai estudando, a gente vem encontrando novas coisas. E, em particular, né, no último projeto que eu tive na França, já depois do pós-doc, o artigo que eu publiquei. Então, tem 2 artigos que eu acho que são fundamentais para você ler sobre taquimetria. Primeiro foi um artigo do Paes, escrito na Acta, em um número temático organizado pelo Wagner, que ele faz circular uma primeira ideia, mas ele traz poucas fontes, do meu ponto de vista. Tanto traz que eu fui para a França depois, a gente já vinha, né? E aí, junto com o Marc Moignon, que me ajudou muito, né, a levantar as fontes do Legault, do Dalcem e tudo mais, e aí, discutindo muito com ele, que eu consegui, né, junto com ele, entender essa ideia e resgatar um pouco essa origem, mesmo que isso não foi o que chegou aqui no Brasil, tudo bem, mas a taquimetria, esta ideia de medida rápida, e medida rápida inicialmente destinada para os engenheiros, quando que ela vai para a escola primária, e aí, claro, cada mudança sofre adaptações, né? E daí eu escrevi junto com o Marc Moignon um outro artigo, também publiquei na Acta, porque eu dialogo com o artigo do Paes, né? Eu trago ele para dizer exatamente, e eu acho que assim, a gente buscou avançar em relação ao que o Paes trouxe. Avançar, em particular, com a possibilidade de trazer fontes da França. Né? Eu acho que o Paes coletou muitas fontes, mas
não foi a França buscar fontes de taquimetria. Então, a possibilidade que eu tive junto com o Mark, não só de estar lá, mas o Mark, né, conseguiu, e eu trouxe, inclusive, polêmicas em relação à taquimetria, né? Então, acho que isso é legal. Agora, eu ainda acho que tem muita gente em uma interpretação ainda muito rasa de taquimetria. Como acho que eu também fiz, mas de novo, tem que estar lendo e tem que estar mobilizando as pesquisas mais recentes para poder ir caminhando. Mas obrigada. Olha, em 1980, tá vendo? Certamente a taquimetria de 1980 já é outra taquimetria. Camila, parabéns, professora Célia. Obrigada pela fala. Oh, obrigada, Camila. Que bom ter gente nova. Givanildo! Givanildo do céu! Você está aqui, Givanildo? Nossa, que coisa boa, querido! Um beijo enorme. Sabe que outro dia, Givanildo, desculpa, vai, já são 15, não tem importância, né? Se o Wagner ficar bravo, não tem problema. Luiz, você puxa minha orelha. Givanildo, outro dia estava lembrando da gente carregando caixa, lembra lá em Osasco, Givanildo? Eu vejo de vez em quando você no Face, que bom saber que você está aqui. Espero que você esteja bem, feliz. Muito legal ter você aqui, viu? Um abraço enorme, uma saudade grande de você. Obrigada, viu? Silvia de Castro, nossa senhora, Silvia, aluna da Cris, muito feliz em rever a avaliadora de minha dissertação de mestrado 2015 na Federal do Juiz de Fora. Nossa, Silvia, tá vendo? Esses momentos são bons para tudo. São bons porque a gente fala, a gente divulga o resultado de pesquisa e a gente pode, nem que seja virtualmente, né, mandar um beijo grande para você, Silvia. Obrigada por você estar aqui, espero que você esteja bem e fico muito feliz mesmo da sua presença. Bom, gente, só lembrando, tá? Ó, o livro é gratuito, não sei se o Luiz colocou hoje. Olha, o livro, ele é gratuito e ele é eletrônico. Se alguns de vocês ainda não tiverem, escrevam para mim. Coloquei o link aqui no chat. Obrigada, Luiz. Luiz já fez. Então tá bom. Isso é importante, tá? Porque distribuam. Não só vocês podem baixar, como enviar para aluno, conhecido, professor. Faça circular. Obrigada. E aí, Luiz, temos mais ainda? 10 para 5. Eu sou triste, né, Luiz? Acho que podemos ir encerrando. Pronto, tá bom, Luiz. Bom, eu vou então, acho que agradecer uma vez mais, dizer obrigada ao Guemate, aos colegas, aos alunos. Alguns eu já conhecia, outros talvez se eu conhecia, não lembrei, peço desculpas. Mas, assim, obrigada por escutar, por compartilhar preocupações, né? Quero dizer que obrigada por vocês estarem aqui num sábado, né, numa situação difícil que nós continuamos enfrentando em nosso país, né, e que a gente não perca as esperanças, né. Então, agradeço a presença de vocês, me coloco sempre à disposição, vocês têm meu e-mail, meu livro, quero reforçar aqui que eu estou aberta para ir para eventos, para aula, tem muitas pessoas me chamando para grupos pequenos, numa sala mesmo de aula, para falar um pouco, pessoas que trabalham com licenciatura ou com pedagogia, enfim, pode me escrever, eu dou um jeito, esta é a coisa boa da pandemia, né? A gente está em casa, a gente não precisa se deslocar até um local para ir falar sobre o livro. Então, se você tiver interesse, se você é professor da licenciatura, ou se você está dando um curso, enfim, na sua escola vocês têm um grupo de trabalho, enfim, qualquer que seja o espaço que vocês estejam e queiram trocar uma ideia, ou ler o livro, ou não ler o livro, conversar um pouco, eu estou aberta, a gente arruma um espaçozinho e a gente vai conversar, tá bom? Muito obrigada, agradeço a todos, fiquem bem e continuem se cuidando, de preferência, se puderem, fiquem em casa. Um abraço grande a todos, um bom final de sábado e um excelente domingo.